Olá pessoal, eu sou a Mara Carvalho e este é o nosso canal Dicas de Amor e Luz. Eu sou psicóloga junguiana, terapeuta floral, pesquisadora nessa área, taróloga, numeróloga, consciencial, evolutiva, escritora e vai por aí afora. Eu vejo que todo mundo que abre o canal, o seu próprio canal, se apresenta, né? Eu sempre me apresento só como eu sou a Mara Carvalho. Só para vocês saberem quem é novo no canal, para saber o que é que eu faço da minha vida. Gente, dei uma fugida, né, de falar um pouco sobre esse tema, mas é assim, quando a coisa tem que vir, vem, né? Não tem como. Falar sobre dinâmica de chamas gêmeas. E aí caiu para mim um vídeo, que é assim que as sincronicidades acontecem, né? Tem acontecido pelos vídeos. E o canal da Paula Tolen. Adorei, adorei, adorei. Tem vídeos interessantíssimos. E ela traz o que acontece após a dinâmica de chamas gêmeas. Então vamos ver um pouquinho o que é que ela fala. Ela tem um jeito de falar. Eu vou fazer a leitura aqui e aí vou tentar falar como ela falou mesmo. Certo? Então ela diz: Hello, irmãos e irmãs. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a esse cantinho aqui que foi criado com tanto amor, com tanto carinho, especialmente para você, especialmente para nós, para que juntos possamos expandir essa energia de amor e de autocura. Gente, eu decidi durante todo o meu processo, eu sei que eu ando bem sumidinha daqui com os vídeos semanais, como eu sempre costumei fazer. E dentro do meu processo pessoal, dentro do processo de várias hermanitas e hermanitos que eu acompanho em seus despertares, em suas expansões de consciência, em sua jornada espiritual, de fato, aqui nesse momento do tempo, eu tenho percebido muitas movimentações, muitos insights, muitas integrações de informações, mesmo que não se fala muito, né? Não se abre muito nos vídeos aqui no YouTube, enfim. Eu passei por um processo de entendimento como realmente trazer tudo isso, porque eu fiquei como é que eu vou falar sobre todas essas questões? Eu não vejo muita gente falar sobre isso e, enfim, eu estava um pouco desconfortável no início, até o momento que eu entendi que estava no momento de poder começar a expandir isso. Pode ser que faça sentido para muitas pessoas aqui em seus momentos de jornada. Então eu decidi fazer essa sequência de vídeos falando sobre os relacionamentos de alma dentro da nossa jornada espiritual nesse agora. Então, por que eu falo os relacionamentos de alma? Porque a gente sabe aqui, quem acompanha o canal, quem já está aqui há mais tempo, sabe que a gente fala sobre dinâmica de chamas gêmeas. A gente fala sobre almas gêmeas cósmicas, kármicas, enfim. Indiferente de qual relacionamento você esteja vivendo neste momento do tempo, ele faz parte da sua jornada de expansão, de evolução. Nenhum relacionamento chega na sua vida por acaso, em momentos específicos por acaso. Toda a dinâmica de chamas gêmeas, ela tem o seu momento de ativação e o seu momento de finalização. E quando eu falo de finalização em dinâmica de chamas gêmeas, não é finalização da sua jornada de alma de evolução. Não é. Não é a finalização. Meu Deus, vou perder todo o contato com a minha chama gêmea, com o meu complemento. Não é, né? Pessoas perguntando. A gente está falando do período de ativação aqui mesmo,
na matéria daquelas duas personalidades encarnadas. Pode ser que uma não esteja encarnada também. Enfim, cada caso é um caso, mas aquele período de ativação onde vai trazer de fato um salto quântico de curas muito acentuado, né? Então é especificamente disso quando eu falo de ativação de dinâmica e quando eu falo de finalização de dinâmica. Porque tem muita gente que distorce as coisas que a gente fala aqui. Ai, porque a dinâmica de chamas gêmeas, ela nunca finaliza. Gente, a dinâmica em si ativada não é a sua dinâmica de chamas gêmeas. Ela não está ativada desde o momento em que você nasceu, né? Ela tem um momento de ativação específico e nem por isso você não está dentro de uma jornada evolutiva. Então, assim, vamos distorcer muitas coisas? Não, mas enfim. Hoje, como o primeiro vídeo dessa sequência, eu vou trazer o tema de bifurcação da jornada pós-dinâmica de chamas gêmeas. Esse é um tema que é muito interessante quando a gente entende todo o processo, inclusive todo o processo que a gente viveu com a dinâmica ativa. E muita coisa aí pode ser que faça sentido, que encaixe e que traga clareza para o seu momento agora. Mas antes, deixa eu me apresentar, né? Para quem não me conhece, muito prazer. Meu nome é Fernanda Tolen e eu estou aqui nesse momento do tempo. Peraí, gente. Hoje a gente vai falar especificamente sobre a bifurcação dentro da sua jornada de alma pós-dinâmica de chamas gêmeas. Quando eu falo pós-dinâmica, pode ser que aconteça no final dessa dinâmica ativa. Enfim, a gente sabe que cada processo é um processo, cada história é uma especificamente. Então, pegue o que fizer sentido para você. O que não fizer sentido, solta simplesmente para o universo. E o que eu quero dizer com essa bifurcação? Todos nós que passamos por uma ativação de dinâmica de chamas gêmeas, e eu digo todos nós que passamos porque tem pessoas aqui que não estão com a dinâmica ativa, tem pessoas que estão em outros tipos de despertares espirituais, vamos dizer, trazendo processos de cura tão importantes quanto, mas que não estiveram ou não estarão dentro de uma dinâmica ativa de chamas gêmeas. Hoje, especificamente, a gente vai falar sobre a perspectiva de quem estava ou está dentro de uma dinâmica de chamas gêmeas. Dentro do meu processo pessoal, posso falar com muita propriedade sobre o tema que eu vou falar agora. E posso falar com muita propriedade também diante de todos os os irmanitos, hermanitas que eu acompanho há vários anos aqui, as suas dinâmicas pessoais de chamas gêmeas. E a gente tem essa dinâmica ativada num momento específico daquela alma, aonde uma sequência de curas está pronta para ser olhada, acolhida, curada de fato. E aí, dentro da ativação da dinâmica, a gente passa por muitos espelhamentos, por muitas reativações de feridas emocionais, expansões conscienciais, com saltos quânticos de fato, assim imensuráveis. A gente sabe, são vários processos expandindo, levando consciência, expandindo o campo vibracional de fato. E chega um momento onde você de fato entra numa rendição, entra muitas vezes num casamento alquímico interno, que eu chamo, que é o equilíbrio próprio individual ali do seu yin e yang. E a partir disso você ancora uma unicidade dentro de você, uma paz interior dentro de você, uma completude dentro de você, indiferente de estar em reunião física ou não. E quando você entra nesse estágio de verdade mesmo, porque tem vários momentos que a gente pensa assim: ah, eu já soltei,
Aí, agora eu não estou mais com controle, isso, aquilo. Depois você vê que não. Então, quando você realmente entra nesse estágio, você sabe que você entrou porque literalmente você desapega de todo o processo da dinâmica, de todo o processo. Aí, fé quer dizer que eu vou deixar aí fé, não, aí fé. Quer dizer que eu vou deixar de amar o meu gêmeo, a minha gêmea? Ou não? Gente, não. Mas a dinâmica ativa é exatamente para trazer o entendimento real do porquê você está passando por aquele processo. E a reunião física, como eu sempre bato nessa tecla, é uma consequência de acordo com a sua história, com a sua jornada de alma para aquele momento. Então a dinâmica não é sobre o relacionamento romântico em si, mas é através dele que a maior parte das curas acontece. Só que o fato é que quando você chega nesse ponto de literalmente soltar o controle de tudo e entender o propósito dessa dinâmica ativa, que é a sua própria autocura, para chegar nessa unicidade, nessa camada de unicidade, chega um momento que acontece uma bifurcação magnética. O que é isso? Nesse momento de bifurcação magnética, vamos chamar assim, ou você magnetiza a reunião física com o seu complemento divino, como eu disse, é uma consequência de todo o processo. Ou você magnetiza um relacionamento com uma alma gêmea, com uma alma gêmea cósmica, com uma alma afim especificamente projetada para o seu momento de jornada. O que eu quero dizer com isso? Dependendo do que você e o seu complemento divino já viveram em outras encarnações, a gente sabe que não existem várias encarnações, é uma encarnação somente, enfim, em vários espaços, tempos, né, diferentes, mas vamos falar de uma linguagem mais figurada, para ficar mais fácil o entendimento. Então, dependendo do que você e o seu complemento já viveram, já expandiram, aquela reunião física, ela está programada para este momento, este espaço-tempo. Dependendo, essa reunião ainda não é possível. Então, como o nosso eu superior, nossas camadas superiores, são mega ultra inteligentes nesse sentido, em todos os outros também, eles colocam no seu caminho, você magnetiza, na verdade, uma alma gêmea cósmica, uma alma gêmea, uma alma afim que esteja no mesmo padrão vibracional que você, dentro de uma jornada de autocura, que é o propósito. A missão de todos nós que estamos neste momento encarnados aqui na Terra. Vou dar um exemplo. Não quer dizer que uma pessoa que magnetize uma união física com a chama gêmea esteja mais evoluída do que uma pessoa que magnetiza uma reunião com uma alma afim, por exemplo. Não tem absolutamente nada a ver com o nível evolutivo. Lembrando sempre que quando a gente fala de jornada de alma, a gente está falando de uma jornada onde almas têm diferentes idades, entre aspas, tá? O que eu quero dizer com isso? Um bebê de 8 meses não vai saber escrever o nome sozinho como uma criança de 10 anos, concorda? Até porque o bebê de 8 meses não vai nem saber falar o nome dele, naturalmente. É porque ele é menos inteligente, menos evoluído que a criança de 10 anos? Absolutamente não. Pode ser que quando aquele bebê chegue aos 10 anos, aquele de 8 meses, ele seja inclusive muito mais evoluído do que aquela criança de 10 anos naquele momento. O que é isso? Idade, experiência de vida, de alma. Então, tem almas que são mais antigas, tem almas que são mais novas, vamos falar assim. E isso não quer dizer mais ou menos evoluído. Primeiro ponto aqui importante para a gente deixar bem fixado. Segundo ponto, você sempre vai magnetizar pessoas, situações, experiências que estejam exatamente dentro da sua faixa vibracional.
Então, se você e o seu complemento divino estão passando em várias linhas paralelas por um mesmo momento de cura, frequencialmente falando, possivelmente pode ser que vocês tenham uma reunião física aqui agora, para que juntos vocês consigam, através do espelhamento que é muito acentuado, evoluir em suas individualidades. Ali em cada um, também em sua individualidade. E através dessa individualidade, entrar em unicidade. Pode ser que em várias outras experiências, essa alma de vocês, que é a mesma, né, ainda esteja muito dissoante dentro do quadro de curas, frequencialmente falando. Então, vocês vão passar por um período que é a ativação da dinâmica, finalização da dinâmica, e passado esse período, você vai magnetizar uma alma gêmea cósmica ou uma alma afim que esteja mais ou menos no seu nível vibracional, para que naturalmente você e aquela alma gêmea também continuem os seus processos evolutivos, tal qual o seu complemento divino, no rolê dele também. Ela chama rolê. Não existe uma receita de bolo em dinâmica. Eu sempre falo isso aqui. Não existe uma linha linear no processo de cura, de evolução da alma, não. Não existe certo e errado. Não existe. Nossa, mas se eu me reencontrei com a minha chama gêmea, é porque precisa ter uma reunião física nesse momento do tempo. Cara, tem muitos fatores envolvidos para que essa reunião física aconteça agora ou não. Tem muitos fatores envolvidos para que você magnetize de fato uma alma gêmea cósmica ou uma alma afim dentro do seu processo de cura, de autocura, entende? E o mais interessante é que normalmente a gente vai falar especificamente disso num próximo vídeo, mas eu tenho vários relatos onde o relacionamento com uma alma gêmea cósmica costuma ser muito mais intenso, energeticamente falando, do que com a sua própria chama gêmea. Como eu disse, eu vou falar exatamente sobre isso no próximo vídeo. Mas só para vocês entenderem, gente, que cada relacionamento tem o seu momento, tem o seu lugar específico, é inteligente, entende? O nosso sistema energético vibracional, ele é inteligente por si só. E o controle do nosso ego aqui acaba atrapalhando muitas coisas dentro do processo, muita parte dentro do processo. Mas hoje, especificamente, falando sobre essa bifurcação, eu quis iniciar a sequência falando exatamente sobre esse tema. Por quê? Porque muitas vezes a gente fica perdido e perdida no rolê quando a dinâmica finaliza. Aí, gente. Até por ter recebido informações de terapeutas em canalizações, enfim. Olha, a reunião física prevista para você nessa vida, poxa, aquela pessoa então leu errado? Aquela pessoa acessou errado? Não, gente, não. Dentro da sua dinâmica ativa no processo que estava acontecendo naquele momento de acesso, vamos falar assim, percebe-se que há perspectiva de reunião no físico, por exemplo, ou percebe-se que não tem. Cada caso é um caso, mas vamos dar o exemplo de ter. Só que tem um pequeno livre-arbítrio do ego, de um e do outro, que entra em jogo. Sim, se um ou se o outro não completa especificamente aquele processo de autocura necessário para que os dois se unifiquem em vibração, a reunião física não magnetiza. É natural. Por quê? Porque não ressoa, não reconhece. A gente só reconhece o que tem dentro da gente. Então, você já teve, por exemplo, a experiência, me conta aqui nos comentários, peraí, inclusive que eu vou trazer para você aqui agora. É bem interessante para você poder analisar e começar a entender. Você já teve, por exemplo, a experiência de ter um amigo, uma amiga, e vocês foram amigos lá, sei lá, 12 anos de idade, muitos amigos, não sei. De repente a vida separa vocês.
vai cada um para um lado, não sei porquê, passam-se anos, com 20 anos vocês se reencontram. E poxa, um monte de coisa em comum de novo. Né? Vive um certo período, aquela amizade de repente se distancia de novo e depois com 40 anos se reencontram de novo. Enfim, é frequencial, é vibracional e acontece porque você reconhece no outro, identifica no outro a frequência que você tem dentro de você. Então, tem muitas coisas, muitas vezes você não é que você se distancie das pessoas, mas você não reconhece, você não vê, não está mais na sua realidade aquela pessoa daquele período de tempo, porque você está vibrando num outro rolê, numa outra vibração, numa outra frequência. Então não magnetiza. É natural. Isso é com tudo. Vocês já fizeram aqueles testes da lei da atração super simples, assim que a gente fala. Por exemplo, pensa num carro amarelo e aí você passa na rua e fala: ai, mentalizei aqui o carro amarelo, carro amarelo, carro amarelo. Beleza. De repente você começa a andar na rua, começa a identificar um monte de carros amarelos que você não via. E aí mesmo depois você continua vendo carros amarelos. Você fala: cara, não tô nem mais pensando, mentalizando carro amarelo. Por quê? Porque entrou na sua faixa vibracional. É natural isso acontecer com qualquer pessoa, ela tendo conhecimento do rolê ou não. Então, quando a gente começa a entender a perspectiva, porque existe uma ativação de dinâmica, porque existe um processo de cura e de espelhamentos, porque acontecem afastamentos e separações, porque acontecem reconexões depois de vários anos também, a gente entende que são processos e que é crucial para a gente entender. Nada é linear, tudo é espiralado. Por isso que dá aquela sensação de saltos, porque espiralado, gente, o nosso processo de cura, ele não é linear, são camadas. Muito interessante a gente trazer a perspectiva de entender que a dinâmica de chamas gêmeas não é com o propósito de união física e num relacionamento romântico e tal, e sim o seu processo de cura, de autocura, liberação daquela alma da roda de dor, né, de Sansara, pelo amor de Deus e da deusa. Chegou num ponto aonde você curou tudo que dava para curar naquele momento do tempo, porque as suas curas também não terminam, tá? Vai ter sempre, mas naquele processo ali que estava programado, aí você magnetiza ou a reunião física com o seu complemento divino ou quem está mais adequado à sua faixa vibracional naquele momento, porque muitas vezes o seu complemento não vão trazer para você, não vai trazer para você o que você precisa de experiências de vida. Talvez ele e ela já tenha vivido várias questões falando de uma vida material de fato, né? Que a alma está experienciando aqui a vida material e que a sua polaridade precisa experienciar. E tá tudo bem, gente, tá tudo bem, porque é sobre isso. E aí você magnetiza uma alma gêmea cósmica, normalmente pós-dinâmica. Normalmente, não são todos os casos, mas normalmente você magnetiza uma alma gêmea cósmica. E eu vou falar especificamente disso. Vocês vão entender o porquê nessa bifurcação pós-dinâmica. Normalmente magnetizamos uma alma gêmea cósmica, porque para aquele momento de evolução da sua alma, no nível de expansão que você está, aquela alma gêmea já passou por muitas experiências em vidas paralelas, passadas e futuras, junto com você. Então vocês continuam um processo juntos que já está acontecendo. Mas isso, né, é o próximo assunto, enfim. É isso, né? Queria trazer então esse conceito de bifurcação de caminhos, né? Bifurcação pós-dinâmica. E aí?
é isso, gente. Bom, vamos lá. Acho que já deu para falar, né? Eu quero ver se depois eu trago o outro. ah, Muito bem. Palavras da Fernanda Tolém. Gente, é importante, né? Eu acho que, para mim, veio trazer uma explicação muito importante. Não é no sentido de que, na medida em que as duas contrapartes, né, o divino masculino e o divino feminino, não fazem as suas curas no mesmo tempo, no mesmo compasso, pode haver essa finalização, essa desconexão da energia. Não digo desconexão do amor, sempre falo isso, e muito mais da dinâmica de chamas gêmeas, né? O amor vai permanecer sempre, é uma parte nossa. Como é que a gente vai deixar de amar? Não existe isso. Mas atrair uma alma gêmea cósmica, como ela coloca, não é? E eu que falei aqui, dei o nome de alma gêmea monádica, e acredito que é isso mesmo, cósmica, monádica, não é? Como eu disse, de alguma maneira eu atraí, e que eu dizia sempre a confusão entre, né? Então um é da terceira dimensão, o outro é da quinta dimensão, e é isso mesmo. E é isso mesmo. E na medida em que se finaliza um processo de cura óbvio daquilo que estava lá enterrado lá atrás no nosso processo, né, de evolução, que a ativação da dinâmica de chama gêmea proporcionou para nós, não é? A gente passa a ter essa ativação, talvez com essa chama gêmea ou alma gêmea, né? Cósmica ou monádica, e vai ser ativado outras curas que talvez ainda não conseguiram ser solucionadas totalmente, porque a gente vai fazendo as curas em camadas, como ela mesma falou, é, com essa outra alma gêmea, não é? E tem a ver com a gente. Se eu fiz a minha parte, é a mesma coisa do processo kármico. Se eu faço a minha parte num processo kármico, já falei várias vezes isso aqui para vocês, e eu me disponho a amar aquela pessoa incondicionalmente, apesar de um passado em que fomos inimigos, em que, né, muita coisa aconteceu, e a gente vem nessa vida para se encontrar, estar evoluindo juntos, desenvolver esse amor incondicional. Se eu faço essa minha parte, mas a outra pessoa não faz, não há como eu permanecer grudada nessa dinâmica kármica, eu diria, porque senão o meu processo não vai continuar nunca, não é? Então chega um momento em que a própria espiritualidade, em que o próprio conselho kármico vai trazer a libertação daquele vínculo dentro daquela modalidade, que seria, nesse caso, a modalidade kármica. E acredito que a finalização da dinâmica da chama gêmea tem a ver com isso, né? Ou a reunião, e a partir disso é um casal normal convivendo, né, com todas as suas dificuldades e alegrias, por que não dizer, porque não é só dificuldade, né, com certeza, ou a finalização dessa dinâmica. Não há a finalização de uma amizade, né, do amor incondicional, como eu disse, não há essa finalização, mas a dinâmica de chamas gêmeas finaliza. Porque você está pronta para magnetizar, pronto, né? Para magnetizar uma alma gêmea cósmica, monádica, para que o seu processo continue dentro de um outro nível de experiências, eu digo mais, né, do que eu sei, né, do que eu vivo, essa questão da dinâmica muito mais numa quinta dimensão, que é uma dinâmica completamente diferente,
completamente diferente, né? Então, eu acho que eu encontrei a explicação para tudo isso, né? E porque a gente sente que alguma coisa parece que está indo embora, não é? E não é bem o ir embora, como eu disse, pode permanecer uma amizade, compromisso de conversa, de esclarecimento, com certeza, mas não mais a dinâmica como era antes. Então, muita coisa muda dentro de nós, né? E à medida que a gente reconhece que a gente conseguiu integrar esses lados yin e yang, eu nesse momento eu me encontro extremamente muito mais equilibrada, né? Eu já tive um momento em que eu estava muito equilibrada e aí aconteceram várias coisas que me tiraram do prumo e que foi difícil voltar novamente para o prumo. E nesse momento eu tô muito equilibrada. Eu tô fazendo um tratamento num centro espírita aqui em Vargem Grande Paulista, maravilhoso. Tô adorando a energia desse centro. Praticamente 30 anos sem pisar num centro espírita, depois daquela situação, daquela revivência de uma vida passada, ou da minha vida passada especificamente, onde eu, né, não fui muito compreendida lá, pedi para não falar para a coordenadora falou e eu me senti tão exposta e a partir dali nunca mais pisei no centro espírita. E resolvi retornar para colocar esse meu lado espiritual e físico, porque eu estava com uma dificuldade pulmonar muito grande. Pulmão tem a ver com tristeza e a ver com muitas coisas, né? Que aconteceram aí na vida. E aí eu resolvi. E aí eu tô ótima nesse momento. Ótima. Saí dessa dualidade, né? Das indecisões da vida, que são situações que consomem a nossa mente, consomem a nossa alma, não é? Então, totalmente integrada nesse momento, posso dizer, e com uma tranquilidade que é aquela tranquilidade que eu estava lá atrás, graças a Deus. E com a ajuda de toda a espiritualidade, né, que eu fui buscar, que a gente tem que buscar, porque quando a gente não está conseguindo sozinho, a gente tem que buscar. Se a gente não busca, o caminho não anda, o caminho não abre e a gente não consegue andar no nosso caminho evolutivo. Certo, gente? É isso aí. Então, para variar, né? Encontro respostas aí em vídeos que caem nas minhas mãos. Eu quero ver se ela já publicou o outro vídeo e aí pode ser que na sequência eu faça a leitura ou faça um resumo, né? Do que ela fala sobre o encontro com a chama, ou melhor, com a alma gêmea cósmica. Chama gêmea só temos uma, mas alma gêmea cósmica podemos ter várias. Certo? É isso aí. Gente, vamos lá, refletindo sobre tudo isso. Um grande beijo, fiquem com Deus e namastê.